Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meus pais foram casados por 6 anos e depois da separação, ele costumava me ver a cada 15 dias. E no dia em que ele aparecia, o meu mundo ficava bem colorido. Meu pai era alegre por natureza, e para ele não existia tempo ruim, diferente da minha mãe, que parecia carregar o peso do mundo nos ombros, e culpava ele por tudo dar errado em sua própria vida. O clima entre eles nunca era bom. Mamãe vivia atacando o papai, causando tumulto em sua vida e principalmente tentando fazer com que ele perdesse a razão. Mas o papai era muito equilibrado e nunca caía nas armadilhas dela. E para provocar o meu pai, minha mãe se envolveu com um colega de trabalho. Um dia, quando meu pai veio me buscar, ela o informou de que caso ele visse o tal colega em casa, não deveria se surpreender, pois os dois estavam tendo um romance. E meu pai disse que por ele tudo bem, contanto que ela nunca me deixasse sozinha com o novo namorado dela. O romance da minha mãe com o Edgar deu e não deu certo. Porque quando eles decidiram morar juntos embaixo do mesmo teto, não foi fácil. Era briga em cima de briga, sem contar que o Edgar saía com outras mulheres e voltava para casa com marcas visíveis desses encontros, o que levava minha mãe a partir para a agressão. Mesmo em meio ao relacionamento tumultuado, minha mãe acabou engravidando e deu à luz ao Nilson. Mas nem mesmo com a chegada do Nilcinho, o Edgar sossegou o facho. E um dia, eu ouvi a minha mãe perguntar ao marido o que ele esperava que ela fizesse para que ele parasse de sair com outras mulheres. E a resposta dele foi franca, dizendo que mesmo que ele quisesse, o impulso por outras era muito mais forte do que ele. E assim eles seguiram, empurrando com a barriga por mais 3 anos. E após a separação, a minha mãe ficou ainda mais nervosa e passou a descontar a sua raiva em mim e no meu irmão, e até mesmo no meu pai quando ele vinha me buscar para passar o dia com ele. Meu pai pediu várias vezes para minha mãe me deixar morar com ele. Mas ela sempre alegava que os filhos deveriam ficar com a mãe. E mesmo ele sendo um delegado, nunca usou da sua autoridade para impor algo. Ele sempre agia dentro dos limites da lei. E eu sentia um orgulho danado dele. O meu irmão Nilcinho desenvolveu um forte vínculo com o meu pai. E sempre que saíamos para passear, ele chorava querendo ir junto. No entanto, a minha mãe não permitia, argumentando que não era correto o meu pai sair com o filho dos outros por aí. Mas o meu pai era tão bondoso que ficava com o coração partido e convencia a mamãe de deixar o meu irmãozinho a se juntar a nós nos passeios. E isso fez com que o Nilcinho começasse a chamar o meu pai de papai, o que não agradou a minha mãe, e ela chegou a bater no garoto por isso. Mamãe era ignorante e detestava saber que as pessoas gostavam do papai. A minha mãe chegava ao ponto de dizer para ele que não entendia o que as pessoas viam nele, argumentando que ele era apenas um homem sem graça. Ela fazia de tudo para diminuir o meu pai,
Mas felizmente ele não se importava com os comentários infelizes dela e costumava responder com calma que um dia ela iria entender o que as pessoas viam nele. Bom, o pai do Nilcinho desapareceu. E quando meu pai perguntava sobre o pai do Nilcinho, minha mãe dizia que ele não aparecia, mas garantia que ele pagava a pensão. E ligava para saber do filho e enfatizava que ele não fazia nada diferente do meu pai, exceto pelo fato de estar trabalhando em um outro estado. Mas ele era um homem bom para o filho e que meu pai cuidasse da vida dele. Sabe, por algum tempo eu fiquei sem entender quando de repente do nada os meus pais voltaram a morar juntos. Para mim foi uma surpresa inesperada. Embora estivesse feliz por ver o meu pai voltar para casa todas as noites, também me entristecia em ver a minha mãe xingá-lo, falar mal dele e dizer que ele havia retornado porque quis e que ela não precisava dele para nada e que ele podia ir embora. Mas o meu pai, por sua vez, não dizia absolutamente nada e ainda olhava para nós e dizia que estava tudo bem. Olha, não havia um dia em que a minha mãe não maltratasse o meu pai. Mas a situação atingiu o ápice quando o meu irmão colocou um pano no escapamento do carro e o meu pai o repreendeu. E nesse momento, a minha mãe gritou com o meu pai como se ele fosse um menininho e ordenou que ele nunca mais chamasse a atenção do filho dela. E o meu pai respondeu que tudo bem, que seria do jeito dela. Eu ficava com raiva da minha mãe por causa do tratamento que ela dava ao meu pai. Era difícil não sentir raiva ao testemunhar aquelas cenas. Poxa, o meu pai era um homem tão bom. Não deixava faltar nada para nós, sem contar que a mamãe tinha uma vida de princesa e mesmo assim ela era ingrata. Com o tempo, a minha mãe foi emagrecendo, ficando mais debilitada e passava a maior parte do tempo no quarto. E quando meu pai perguntava se ela estava bem, ela respondia com grosseria que sim, e que ele não fizesse ainda a festa, porque ela não ia morrer tão cedo. Mas infelizmente a minha mãe morreu e eu fiquei sem chão quando recebi a notícia. Mesmo ela não sendo muito carinhosa, nem esbanjando aquele amor todo por nós, mesmo assim eu a amava. E saber que não haveria mais me deixou arrasada. Meu pai foi forte e assumiu todas as responsabilidades. Ele até entrou em contato com o pai do Nilcinho para informar sobre o falecimento da minha mãe. No entanto, tudo que esse homem fez foi dizer que não poderia comparecer ao velório porque estava em um novo emprego e não podia faltar. E quando meu pai mencionou o Nilcinho, a resposta foi que ele não tinha condições de ficar com o menino e desligou o telefone na cara do meu pai. Papai cuidou de nós dois com todo amor e carinho, fazendo o possível e o impossível para nos ver bem. Ele conversava conosco, nos confortava, dizendo que a nossa mãe estava no céu olhando por nós. Ele pintou um retrato tão bonito dela para nós que eu acabei gostando dessa pintura que ele fazia, porque a mãe que eu conhecia não correspondia à imagem idealizada por ele. Mas as suas palavras acabaram influenciando a minha forma de enxergá-la e eu acabei
acreditando na versão do papai. Meu pai era um homem tão bacana que Deus acabou enviando para ele uma mulher maravilhosa, a Marilene. Com ela, ele descobriu o verdadeiro sentido da palavra amor. Esse novo amor do meu pai trouxe vida e alegria para dentro da nossa casa. E com a chegada dela, chegaram também as risadas, os amigos e até mesmo os pais dela, que viraram nossos avós de coração. Mesmo com todo o amor e carinho que eu recebia, eu sentia falta da mamãe. O meu pai e a Marilene tiveram um bebê, mas infelizmente ele passava mais tempo no hospital do que em casa. Um dia, a Marilene chegou chorando, dizendo que o nosso irmãozinho não iria passar daquela noite. E no desespero, ela pediu para que a gente rezasse com ela. Eu e o Nilson nos ajoelhamos e começamos a pedir a Deus para não deixar o Alberto partir. E o Alberto não partiu. O meu irmão Alberto foi considerado um milagre. Meu pai nos criou para a vida. Ele nos incentivava a perseguir os nossos sonhos. Com ele não havia espaço para timidez, pois o papai dizia que os tímidos não conquistavam os seus objetivos, sendo que a ousadia era a irmã da realização, e que nós fôssemos ousados para viver os nossos sonhos. Então, eu me formei em nutrição e o Nilcinho foi fazer direito. O meu irmão queria muito ser juiz e pegou firme nos estudos. E o papai deu força para ele, mesmo sabendo que o Nilcinho não tinha vocação para aquilo. Mas era o sonho dele. E como nosso pai dizia, uns tinham talentos, outros força de vontade. E era a força de vontade do Nilcinho que estava em jogo. Um dia, o meu irmão saiu para encontrar a namorada e não voltou para casa. O meu pai começou a ficar preocupado. Afinal, ele sabia que o Nilson era responsável e sempre mantinha contato. E como ele simplesmente desapareceu, papai pegou o telefone e ligou para a casa da namorada dele. E quando a moça atendeu, disse que ele não havia aparecido. E a sua preocupação aumentou ainda mais. Além de ser um delegado, ele também era um pai dedicado e não mediu esforços para trazer o meu irmão de volta para casa. Os dias em que o Nilson esteve ausente foram angustiantes. Não conseguíamos comer nem dormir direito, tal era o desespero. A Marilene fez tantas promessas que nem sei se todas foram cumpridas. Ela parecia a mãe da gente de tanto que ela cuidava e zelava por nós. O meu irmão Nilson havia sido sequestrado e os sequestradores exigiam um resgate muito alto. E o meu pai, habilidoso como era, negociou e elaborou um plano infalível e descobriu o local do cativeiro. Os sequestradores foram pegos em flagrante e, para nossa surpresa, um deles era o próprio pai do Nilcinho. Ele havia sequestrado o filho na esperança de receber dinheiro como resgate. Papai ficou chocado com a atitude dele. E o pior de tudo foi encontrar o meu irmão amarrado, deitado no chão frio e faminto. O pai dele foi preso e o meu irmão ficou muito tempo traumatizado. Ele tinha medo de sair sozinho na rua e foi preciso muita ajuda familiar e profissional.
o Alberto, o meu irmão caçula, se tornou engenheiro mecânico. Sabe, o papai sempre nos permitiu conversar com ele sobre qualquer assunto. E um dia eu o questionei por que ele havia voltado com a mamãe, mesmo sabendo que ela o tratava mal. E ele me respondeu que voltou com ela por compaixão e que naquela época a minha mãe estava doente, enfrentando uma enfermidade muito grave e não tinha ninguém para apoiá-la. Sem contar que o homem que ela amava havia lhe virado as costas. E como a mamãe era uma pessoa difícil, ele decidiu usar a empatia, mesmo sabendo que da parte dela só viriam grosserias. Mamãe nunca reconheceu as virtudes do meu pai, mas isso não mudou quem ele era. Eu me casei com o Wagner e tive 2 filhos, o Afonso e o Leandro. Meu irmão Nilcinho nunca se casou, enquanto o Alberto se casou 2 vezes, antes de encontrar o caminho da felicidade na 3ª tentativa. Meu pai faleceu antes da Marilene e pediu pra gente cuidar dela com muito amor. E a gente cuidou, e ela morreu bem velhinha e lúcida.